Olá, Vamos. aluninhos bonitinhos, tá? Fofinhos. O professor André e eu hoje, né, vamos gravar a aula para vocês, tá? Principalmente para você, Fernando, que sempre pede a aula gravada para você ficar vendo depois, tá? Então, essa é especial para você, querido. Então, hoje, né, nós vamos falar sobre os álcools. Pode falar, professor. Que bom poder estar com esses tchutchuquinhos descaradinhos, né? Espero que eles vão tirar o melhor proveito possível. A Júlia, que é ansiosa, né? A Maria Miranda vai poder olhar, sai um pouco da série. A Rafaela também. Parar de assistir um pouco das séries aí, vamos assistir um pouquinho, né? Vamos ver aqui, ó, esse professor lindão, careca aqui, ó, tá vendo? Careca, charmoso, né? A professora Ellen, que é, né? Dispensa comentários, e a minha tchutchuquinha Helena hoje aqui comigo por enquanto. Né? Ó, Ellen de Helena, nós falamos isso na outra aula, e a professora Ellen, né, ela tem vamos dizer assim, um carinho, né, diferente aqui, porque a gente sabe de Ellen, é uma variação, Helena, né, uma variação do nome Ellen. Né? Então, nós tem o mesmo significado, né, professora? Uma Tem. homenagem, né, que eu fiz, lógico, químicos, né? Tá como é, né, gente? Olha Né? só esse bonequinho da Michelin, gente. Que coisa mais linda. Oh, meu Deus. Dá tchau pro povo. Aí. Mas vamos lá, né? Hoje nós vamos falar dos álcools, né? Esses cachaceiros que tem aí, né? Eu sei que muitas vezes eu encontro eles nos botecos, mas será se eles bebem, sabe pelo menos como é que é a estrutura de um álcool, né? Como é o nome dos álcools que a gente tem? Se todos eu posso beber, como é que é? Posso aí na falta de uma cerveja, eu posso pegar esse álcool, né, 96 que eu tenho no mercado, misturar com limão e açúcar e fazer uma caipirinha? Ou pegar o Né, álcool de professor? posto, né? Ou álcool de poço, que eu já vi alguns doidos aí, né? Ou perfume, né? Tem uns que acham que é moleque doido, né? Que não acontece com ele, não, que eu sou moleque doido. E o que acontece, né? Depois a gente, quem sabe uma hora, professor, a gente pode fazer uma aula só com os efeitos, né? O álcool pode fazer a desnaturação da proteína, a gente pode fazer um exemplo com eles. Mas neste primeiro momento é importante eles entenderem a questão dos álcools, né? A estrutura, a cadeia carbônica, tudo como é que funciona direitinho. A Então Helena tá. aqui dando trabalho já. Eu Vamos vou lá então, professora. compartilhar, tá, com vocês a tela. Esse é a continuação do slide, né, da semana passada. Então, aqui eu coloquei para vocês todas as funções oxigenadas, tá bom? Só as oxigenadas, tá? Então, olhem aí para vocês. Esse R que aparece aqui, significa que aqui tem cadeia carbônica ou qualquer radical. Então, aqui vai ter uma continuação, carbono, 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 tá? N vezes, beleza? Então, como que eu identifico um álcool? Como que eu vou identificar o álcool? Álcool é todo aquele que vai ter um OH, beleza? Em uma função orgânica que não tenha esse OH ligado direto ao benzeno, tá? Porque olha só que coisa interessante. Olha que o OH ligado direto a um benzeno, tá? Se ele estiver ligado direto a um benzeno, eu chamo ele de fenol. Bom? Se esse OH estiver ligado, olha só, a um carbono, e esse carbono está com dupla ligação com outro carbono, não sei se vocês conseguem ver a minha setinha, mas olha só, carbono, dupla, carbono, e tem um OH, eu tenho uma outra função orgânica, eu tenho um enol, tá? Então, aqui nós temos que ter atenção na seguinte questão. O OH nós chamamos de hidroxila, tá? Por que hidroxila? Porque é um OH. Olha só, descobriu o Brasil. Só que depende muito do carbono onde esse OH está ligado para eu saber se ele é um álcool, um enol ou um fenol, tá bom? Porque álcool mesmo é só carbono saturado
tá? Carbono saturado. O que é saturado? Você lembra, professor, o que é saturado? Saturado, eu acho que só tem ligação simples, né? É isso aí, perfeito. Ô, Tá? professora, então quer dizer que se eu tiver várias cadeias e, por exemplo, com insaturação, que é a dupla ligação, e várias hidroxilas ligadas, uma hidroxila ligada a esse carbono com insaturação e forem várias, quer dizer então que eu tenho então o é nós? É nós. Uhum. Aí é nós. É nós. Beleza. Eu não podia perder a piada, professora, eu não podia, né? Desculpa. Essa é legal. Espera aí que a Helena vai descansar aqui um pouquinho. Tá. Então, pessoal, olha só. O álcool é o OH, é a hidroxila, ligada a um carbono saturado. Um carbono somente com ligaçõezinhas simples. Se tiver uma ligação dupla e esse OH está ligado a um carbono da dupla, então ele é um enol. Se Só esse lembrar do OH... enóis. Isso, lembra do enóis. Se eu tiver um anel benzênico com um OH, aí já é um outro cara, é um fenol, tá bom? Então, por enquanto, vamos focar nesses três aqui, tá? Mas na aula de hoje é somente o álcool. É só para você entender a diferença, mas nós vamos ver cada uma delas, tá? Cada semana nós vamos estar vendo duas ou uma, depende do grau de dificuldade aqui ou dos detalhes, tá? Porque é uma matéria muito tranquila, beleza? Então vamos lá. O que é álcool? Os alcoóis são substâncias cujas estruturas derivam de hidrocarbonetos que tiveram um ou mais de seus átomos de hidrogênio ligados a átomos de carbono saturado, substituído por um ou mais radicais hidroxila. Olha que coisa linda, toda essa fala para dizer que o álcool é um carbono com ligação simples ligado, uma dessas ligações, ou duas pode ser, ligado a quem? Ao OH. É isso, tá? Isso é uma função álcool. Isso é um álcool. Beleza? Professora, é bom lembrar também que às vezes esse nome hidroxila pode aparecer oxidrila, né? Se eu não estou enganado. Me corrija se eu estiver enganado. Pode Eu já vi aparecer alguns livros, oxidrila. né? Acho que alguns concursos, vestibular, que ele não fala hidroxila, ele fala oxidrila. Né? Verdade. Não sei por que eles variam, né? Tem essa variação aí, mas é interessante só para ficar meio atento, né? Olhar direitinho lá. Olhou, viu que tem o OH lá, né? Ligadinho lá. No carbono, opa, pera lá, vamos ver se é um enol, um fenol ou se é um álcool, né? Pra gente poder ficar mais tranquilinho aí. Isso mesmo, perfeito. Então, olha só. Quais são os tipos de álcool, pessoal? Nós temos 4 tipos de álcool. 4, tá? O que são esses 4 tipos? É a quantidade de OH que vai estar presente na estrutura, tá bom? Então, eu olhei aqui o composto orgânico, olhei a sua estrutura. Se eu identificar que tem somente um OH, eu vou chamar ele de monoálcool ou de monol. Lembra de mongoloide, tá? Mongoloide, você já tem um monoálcool, beleza? Quando eu tenho dois OHs significa que eu tenho dois álcools ou dois alcoóis. E isso é chamado de diálcool, diol, tá? Por que diol? O di porque são dois e o ol porque é álcool. Todo álcool termina em ol. Ou glicol. Glicol também, tá? Está representando um álcool com dois OHs. Agora vamos ver se vocês adivinham. Quando ele tem 3 OHs, quando ele tem 3 álcools na estrutura, como que eu vou classificar esse álcool? Vamos lá. Vamos lá. Aline, eu tenho certeza que a Aline já entendeu. Certeza. Eu sinto Já, no meu âmago. O Kelbert já deve estar. O Kelbert também já deve estar acelerado aí, né? Não, ele já deve estar sabendo até o fim, porque ele vai muito rápido.
Vai, ele é diferenciado, é um menino bom. Agora, a Aline o tem que Murilo tá acalmar um enrolando. pouquinho. Murilo tá enrolando, Não, certeza. o Murilo desenrola. Ele Murilo desenrola, desenrola. mas nessa hora ele tá enrolando. Agora, se Gustavo, o então, Fagiane dormiu. não estiver enrolando... o Gustavo. Nem fala no Gustavo. Gustavo é uma sonseira danada. Vive dormindo, coitado. Aquilo de bruxo em cima de uma mesa, Ellen, não sei se você tem oportunidade, e dorme, rapaz. Mas Meu dorme Deus aquele do céu. Gustavo, viu? E ele é miudinho, cabe numa mesa, Faz né? dó, né? Cabe, tadinho. Fica, né, tadinho. Magrelinho. Mas, mas então, gente, ó. Gente, ol é álcool, tá? Metanol, etanol, propanol. E aqui não é diferente, gente. Então, opa, mono é 1, di é 2 e 3, É tri. né? Tri. E se for 4, será tetra? Né? Não, nesse caso aqui não, né? São os Não. poliálcoos, né? Por quê? Porque são mais de um. Poli, vários, né? Então, eu sempre gravei assim o poli, opa, o poli é vários. Então, poliana quer dizer que eram várias anas, né? Então, poliana, várias anas. Ai, Deus. Eu Associando, gravei gente. A gente tem que fazer. o poli, eu gravei do português, polissílabas. Então, eu gravei daí, São mais de várias 4. aí Isso. né? Então, Gente, eu eu vou prender o poliana, várias calor, anas. prender o cabelo, porque o calor aqui tá gigante, tá? Professora, Beleza. travou a sua imagem, tá? Travou? Travou. Deixa eu ver aqui que ficou vermelhinho. Vamos interromper. Isso, a sua câmera que tinha travado, tá? É, né? Então eu vou É só pra voltar. gente não ficar travadinho, pra gente, Uhum. né, como diz a propaganda, né, destrava, vamos ficar destravados. Vamos destravar, então. Quem fica Pessoal, travado, as meninas, a gente não. vamos travar o conhecimento na mente de vocês, nem que a gente tenha que pegar o machado que nós estamos amolando desde 2017 e rachar a cabeça para colocar esse conhecimento, tá bom? Mas nós vamos, porque nós somos Vai. fortes. E o terceiro ano, a química é a química uma das mais gostosas do terceiro ano, né? Do ensino médio, é Sim. a mais Para mim, agradáveis, né? era a do segundo, porque eu me sentia realizada cada vez que eu fazia um cálculo daqueles. E eu gosto de Com certeza. dificuldade. Os cálculos do segundo mostram o quanto nós somos capazes. Sim. O quanto que nós aprendemos e somos diferenciados por causa disso, né? E eles Sim. também, tenho certeza que hoje, até conversei com o menino que você falou ainda há pouco, que pegou o negócio emprestado lá, fez uma live, Vitor, estava com ele com uma live, e ele falou que ele, nessa pandemia, ele lembrou muito da questão de concentração, porque a questão do álcool, olha aí, álcool, né, que a gente está usando, que não é vinagre, que é um ácido carboxílico, ácido acético, que é diferente, por isso que eu estudo química, né, no ensino médio, para eu saber que eu tenho que lavar a minha mão com álcool e não com vinagre, né, nesse primeiro momento. É por isso que eu estou estudando, por isso que eu estudo o ensino médio. É por isso que nós estamos no dia 30 de junho, né, quase 6:30 da tarde, né, já quase noite, tudo escuro, já nós estamos gravando essa aula para você que está aí assistindo, saber o que é um álcool, acho, né, para vocês entenderem que aquilo que você bebe, que te deixa alegre quando você bebe aquela cerveja, mesmo sendo menor de idade, seu descarado, mas você ainda bebe e aquela reação que te dá é o álcool no teu organismo. É o álcool tá agindo no seu organismo, mas aquela sensação de bebedeira é porque o teu corpo começa a metabolizar, e ele metaboliza pouco. O restante é o que vai sair no xixi, porque o seu rim e o seu cérebro entende que aquilo ali é um veneno, tá? E cada vez que você ingere bebida, ela vai matando uma quantidade de neurônios, e neurônios vocês não estão podendo perder, tá? Ninguém pode perder muito neurônio, mas alguns aí menos que os outros, tá bom?
Porque com os que a gente tem normalmente já é difícil, imagina perdendo neurônios. Né? Deus Então, o livre. eu sou loiro, já tenho pouco. Imagine se eu desgramar bebê. Né? Eu tenho que perder cabelo, neurônio não. Então, gente, não pode não. foca, né? Vamos focar na química e vamos entender. Tá? Então, gente, álcool, essa função, ela é muito importante. Assim, ela está muito presente no nosso dia a dia e agora nessa pandemia muito mais. Nós estudamos lá no segundo ano questão de concentração. Eu passei com vocês uma boa parte, né, falando de concentração, porque eu lembro que muitos tinham uma certa dificuldade em concentração. Mas agora eu estou entendendo a concentração de quê? No caso do álcool, por que ela é importante? Por que eu vou usar o álcool? Vocês já viram quantas explicações do álcool agindo? Principalmente no caso do coronavírus, o que ele faz, né, onde que ele age, quebrando a barreira de gordura, lipídica e tal, todo aquele processo, e vocês, muitos, não são todos, ainda têm coragem de falar, professora, por que eu tenho que estudar química, física e biologia? Se eu quero trabalhar com meu pai, que é dono, né, do mercadinho. Eu tenho lá uma boa ideia do porquê que a pessoa tem que estudar química, física, matemática e biologia. Porque você não é um ser defecante só. Você tem um cérebro. Esse seu cérebro precisa ser estimulado. Mesmo que você não trabalhe diretamente com a química, física, matemática e biologia no seu nível superior, ou não vou estudar nível superior, eu vou parar por aqui. Onde você vai estudar? Onde você vai atuar no mercado financeiro? Você vai atuar onde? No mercado de trabalho. Você vai ser um pedreiro? Você precisa de química, física, matemática e biologia. Você vai ser um vendedor? Você, de certa forma, vai precisar de tudo isso. Matemática, principalmente, né? Mas química você acaba precisando. Te deu uma dor de cabeça? É química. Você precisa de um remédio. Tá à beira da morte, vai tomar um remédio. É química. Então, olha só, vai ser como é que fala? Pessoas que mexem com o solo, né? Rural. Você vai ser, sei lá, né? Ou não, né? Tem gente que nem estuda e planta, tem uma horta, vai ter uma horta. O que você usa para adubar a planta? Você vai usar o quê, meu filho? Você vai usar o quê? Você vai usar química. Então, você precisa entender tudo isso. Você não precisa gostar, mas você precisa entender, tá? Por quê? Porque isso é presente, né? É interessante, professora, você falou aí a questão da horta, e uma vez, numa eletiva, eu não lembro qual dos meninos que estavam, não estão mais na escola, não, mas ele encheu a boca quando viu o engenheiro agrônomo lá falando que, olha, você usa, né, tal fertilizante, né, não sei o quê, e usa o NPK. Aí ele fala, o NPK eu tenho em casa, a gente usa lá com muita constância. Mas aí eu pergunto, mas o que é o NPK? O NPK, professor, é o conjunto de 3 substâncias químicas, 3 elementos químicos, né? Nitrogênio, N, fósforo e o potássio, né? NPK, que são essenciais para qualquer planta, né? Aí só vai da variação. O que você da quer? Quantidade, você quer florir? Se for para florir, é uma concentração. Se for para dar fruto, é outra concentração. Então, assim, o nitrogênio, o fósforo e o potássio iguais, ele geralmente é só para flora, só para flor. Quando é para produzir mesmo, é o P que você tem maior quantidade do que os outros. Então, tudo isso é importante. Por que eu tenho que aprender isso, gente? Por quê? Porque eu não quero ser um Zé Ruela que me vem uma informação de onde eu não sei, que eu não vou pesquisar a origem, infelizmente. Eu estou muito apressado para averiguar se aquela informação é verdadeira ou não, e eu vou sair compartilhando para meio mundo de gente. É para evitar as fake news, as Exatamente. Estupidez. O uso, né, de limão alcalino na água, que torna a água alcalina, que a gente ainda falou na aula anterior, né, agora com os segundos anos, e vocês que já estudaram por isso, lembram da escala de pH, que, pelo amor de Deus, se eu ver um de vocês publicando no Facebook, ou chegar em mim, até mim, uma corrente dessa, eu pulo do pé de alface, gente. Tá doido? Não pode negócio desse, não.
Olha entendeu? só, pessoal. Olha um exemplo aqui para vocês verem de onde eu tenho álcool que eu não preciso ingeri-lo, tá? Não é porque você tem álcool que você vai beber. Nem todo álcool foi feito para ingerir. Mas olha só, eu tenho álcool aqui, tá? Nesse materialzinho que é para limpeza, é um gel de limpeza. Então, nos cosméticos, basicamente em todos, tem álcool. Nesse caso aqui, o álcool que está dentro dele é o mentol, tá? Que é o quê? Um extrato de menta. É o extrato da menta, aquilo que dá o frescor, o que dá aquele cheirinho gostoso. Ele ajuda a acalmar a pele também, tá? Então, eu fiz até propaganda, né? Neutrogena, se você estiver vendo isso, por favor, eu adoraria ter os recebidos. Né? Um tá? ano grátis, né? Tranquilo, toda a linha de vocês, eu adoro, tá? Ó. E no perfume, tá? Olha só, o perfume, ele tem álcool dentro, porque o álcool vai evaporar, Professora, é o álcool... pode não é falar. porque tinha travado, já melhorou. Tua câmera tinha Tá. travado, tá? Então, olha só, Fechei de novo. também não é propaganda do perfume, mas caso eu não sei quem é que fabrica o Fantasy da Britney Spears, mas se quiser também, tá? Eu Né? adoro. Então, assim, como que o álcool age aqui nesse caso? Ele traz a essência, fixa no seu corpo e evapora. Por isso que o perfume tem que ser armazenado em um lugar com baixa temperatura, porque ele vai evaporar, mesmo ele fechadinho. Então, E por aqui... isso que quando a gente vai extrair, né, professora, algumas substâncias, né, alguns óleos essenciais, algumas coisas assim, a gente usa o álcool, né? Isso Vocês viram mesmo. lá algum processo de destilação? Inclusive na nossa feira de práticas do ano passado, teve, né, professora, Teve, alguns mas grupos, aquele lá inclusive foi com água mesmo. com Ele água, teve era com água. era por arraste. Arraste não. Sim. Ele era por vapor de água mesmo. Mas é comum, muitas vezes, a gente usar o álcool. Eu mesmo, no meu trabalho de conclusão de curso, na faculdade, eu usei um álcool, o hexanol, se eu não estou enganado. E é comum também, às vezes, professora, a gente acaba usando o álcool até sem saber. Eu já vi a questão das garrafadas. Né? Eu Sim, acredito que sim, todos garrafada eles já tem ouviram, álcool. né? Se É eu não me feito engano, geralmente com cachaça, né? isso, Alguns algumas fazem com com cachaça, vinho. com vinho. Uma coisa interessante, André, que, olha, eu falei e a minha família ficou, tipo, nada a ver. Por quê? Porque nenhum deles estudou, assim, a minha família que eu falo é minha mãe, meu padrasto, e esse povo, assim. Eu falei assim, como eu não tô podendo ingerir álcool, eu falei assim, tô morrendo de vontade de tomar um quentão. Aí falaram assim, você não pode, por quê? Porque você está tomando um medicamento que não permite a ingestão de álcool. Mas tem um detalhe, se você, na hora de preparar o quentão, você puser o vinho, a cachaça e blá, 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 ela vai ferver, certo? Quando ela ferve, o álcool evapora, fica só o sabor daquilo ali, entendeu? Fica só porque o destilado, né? Não o caso do vinho, que o vinho é um fermentado, mas a cachaça, ela é a extração, né? Ela vem através da fermentação, mas ela tem o sabor da onde ela foi armazenada. Então, se ela é em tonel de madeira, ela pega o sabor da madeira. Por isso que os uísques, quanto mais velho, mais caro, melhor, porque ele Né? vai absorvendo o sabor da madeira. Então, quando falaram isso, eu falei, gente, para. Se eu colocar o álcool antes, né, antes da fervura, ele vai evaporar e eu tô de boa. Agora, se E eu puser acontece isso com depois, sagu também, né? exatamente, sagu de vinho, tem gente que não dá para criança. Eu Né? mesma, quando era criança, não podia tomar, e era meu favorito. Mas por quê? Aí a gente lembra, professora, de outros conceitos que a gente viu na química, que é o ponto de ebulição. Se o Uhum. álcool é uma substância volátil, o que é volátil, né, professora? Ela vai evaporar a temperatura ambiente a 25 graus. Então, se a 25 graus, que seria a temperatura ambiente, o álcool evapora, imagine com a chama você aquecendo. Né? E Se a água lembrando, aquece gente, ele. também depende muito da cadeia, tá? Desse álcool. Um álcool de até quatro carbonos, ele evapora rapidinho. Então, 30 graus,
Nossa senhora, se você deixar aberto aqui, ó, digamos que aqui é uma garrafa de álcool, eu deixei aberto aqui, um dia igual hoje, que deu 30 e poucos graus, ele vai evaporar. Não tudo, tá? Mas ele vai evaporar. Vai sim. Agora, se eu aquecer, rapidinho, ó, rapidinho ele evapora. Né? Mas as pessoas não têm, né, André, essa noção. Não, e acha que a gente está falando besteira, né? Falando água, como diz os alguns. Ah, tá falando que tá entrando, não serve para nada, não vou. Então tá, continue. Ó a cara da minha mãe na hora que eu falei isso aí, ela fez assim, ó. Sei. Né? Tá, Ellen, para. Falei, tá bom, mãe, eu estudei 4 anos e eu não sei, mas tudo bem. E eu Professora, aceito. deixa eu te fazer um outro comentário, nós não combinamos anteriormente, mas a gente está falando a respeito das cadeias. Não sei se você viu a respeito da cloroquina e da hidroxicloroquina. Né? Eu até passei um exercício sobre a hidroxicloroquina, mas não da cloroquina em si. É que alguns têm falado, porque aqui na nossa região, os mais antigos usavam uma planta chamada primaquina, ou quinaquina, alguns chamam desse jeito, entendeu? Uhum. E eles, pelo nome quina, cloroquina, eles associaram ao hidroxicloroquina, e muitos estão fazendo chá para beber. Ah, não, eu estou me prevenindo do coronavírus tomando chá da quina, primaquina. E, Ellen, é um negócio amargo no mundo, mais amargo que a vida da gente. Extremamente amargo. Amargo mesmo. É usado realmente, quando eu já peguei malária, eu lembro que fazíamos o chá, porque é amargo, né? Tem a relação com o fígado, todo aquele processo lá. Mas aí que está o negócio, Ellen. Eles confundem, porque acham um nome parecido e acham que é a mesma coisa. Hidroxicloroquina não é a mesma cloroquina. Cloroquina não é hidroxicloroquina. Então, senão teria o mesmo nome, né? Exatamente. Né? Olha, eu assim, não lembro da cadeia assim, de cabeça, mas só pelo fato de hidroxi, olha o que tem. Tem um OH, né? Cloroquina. Tem um OH no meio, em vez de eu ter só a cloroquina. Olha como é que, pelo nome, como a gente tem falado na aula, a gente fez na aula passada, na semana passada, a gente já consegue visualizar. Então, eu não sei, assim, dá para ver aí a tela? Sim, estamos vendo aqui agora. Então, vamos ver, a hidroxicloroquina, só para a gente pegar rapidinho aqui a fórmula. Deixa eu pegar aqui, fórmula. Só para a gente ter essa noção. Então, olha aqui, ó, tem até as duas aqui. A cloroquina aí, e a hidroxicloroquina. Vamos ver se vai abrir aqui certinho. Vou voltar aqui. Então, olha só. Na cloroquina não tem o OH, mas se você observar, a estrutura é super parecida. A diferença é que na hidroxicloroquina, esse C perde um H e vira um OH. Então, se mudou uma coisinha, muda tudo, gente. Tipo, acrescentou, tirou, significa que mudou totalmente. Os efeitos, inclusive, são totalmente diferentes. Mas vamos aqui, então, ó. Quando eu for classificar o meu tipo de álcool, eu tenho primário. Primário é quando o OH está no carbono primário. Lembra carbono primário? Se você não lembra, vai assistir videoaula, porque eu expliquei 15 vezes, tá? Álcool secundário. Álcool secundário. Álcool secundário é quando o meu OH está ligado ao meu carbono secundário. E o álcool terciário é quando eu tenho o OH ligado a um carbono terciário. Professora, existe um álcool quaternário? Não, tá? Não. É primário, secundário e terciário. Beleza? Certo? Dúvidas, Kelbert? Se tiver, já fala, filho. Já fala aqui que eu te ajudo. Então, vamos seguindo. Olha só. Esses aqui são os exemplos, tá, pessoal? O que é um álcool primário aqui, ó? Álcool primário é quando o meu... desculpa, perdão. Cada R desse, antes de eu continuar, cada R desse é um carbono, tá? Então, o álcool primário, ele só tem um carboninho, tá? Ele é ligado, o OH, a um carbono que só tem mais um carbono. Tá meio confuso, mas eu acho que vocês vão lembrar. E o secundário? É quando o meu carbono ligado com o OH tem mais 2 carbonos aqui. Meu álcool terciário é quando o meu carbono
está ligado a outros 3 carbonos, tá? O carbono do OH tem outros 3 carbonos. Você quer fazer algum comentário, André? Sobre Não, essa professora. parte? Não? Não, tá tranquilo. É só entender, gente, a questão do álcool, se eu estou falando ele primário, secundário, terciário, ele está relacionado com... Volta lá, professora, só um pouquinho. Peraí. Pronto. Por gentileza. Com quem o carbono está sendo ligado. Eu estou relacionando ao carbono. Eu não tenho como eu ligar a hidroxila, que é o nosso, vamos dizer, lembra do nosso endereço que eu falei com vocês? Nosso detalhezinho, ele não pode ligar-se a 2 carbonos. Então, eu vou ter que pegar o carbono que ele está ligado como referência. Eu vou ter que analisar. Se você olhar o primeiro ali, ó, aquele Rzinho está fazendo o papel de um carbono, de um Czinho. Eu não sei o tamanho da cadeia que tem para lá, mas ele está fazendo a vez de um carbono, né? Ele está ligado sozinho. Ali o outro, eu estou ligando a outros 2 no secundário. E no 3, a outros 3 carbonos, teoricamente. Então, eu tenho que atentar para o detalhezinho. A minha hidroxila está ligada a um carbono só. Mas esse carbono que ela está ligado a quantos outros carbonos? Essa que é a pergunta que a gente tem que fazer para a gente poder interpretar. Isso mesmo. Eu aconselho vocês a fazerem assim, que foi como eu desenvolvi para mim assim no início. Agora já, né, depois de tantos anos e da paixão que a gente acaba tendo por essa parte da química, a gente já gravou, isso já está no coração. Então eu sempre fazia assim, eu pegava o OH e tampava aquele OH com o C, tá? Aquele C que está ligado ao OH e analisava. Esse C tinha outros Cs ligados a ele? Aí assim facilitava para mim, tá? Você pode fazer isso ou, sei lá, desenvolve sua própria técnica, né? Não sei. Professor, essa é tua, vai que é tua. Tá. Pessoal, olha só. Olha só, gente. Ele vai funcionar, gente, da mesma forma como nós vimos com os hidrocarbonetos. A nomenclatura do álcool, ela vai seguir o mesmo detalhe, como eu falei antes, prefixo, infixo e sufixo. Então, o que eu tenho que olhar? Quantidade de carbono, tipo de ligação e a terminação do álcool, né? Que a terminação do álcool, especificamente, é ol. Não vai achar que aquele jogo, tem um joguinho, né, professora? LOL. LOL será se é um álcool, né? Não. Nunca me veio na cabeça. Acho que não, né? Um álcool, uma hidroxila ligado a um radical L, sabe Deus, né? De repente, uma brincadeira. Não teria como a gente fazer. Mas, ó, metanol é um hidrocarboneto ou é um álcool? É um álcool, gente. Ó. Mete um carbono, uma ligação simples, e ol, que é a terminação dos álcools. Etanol, que é o do carro. Né? Você vai olhar lá no posto, álcool etílico, que é a nomenclatura usual e a nomenclatura oficial da IUPAC. Então, etanol é o álcool. Né? Com quantos carbonos? 2 carbonos, porque é et, ligação simples, né? E o álcool, a terminação dos álcools. Então, gente, a nomenclatura é semelhantíssima ao dos hidrocarbonetos. A diferença é que agora eu tenho um detalhe a mais, tá bom? Qual que é esse detalhe a mais? É a presença do oxigênio. O oxigênio ligado ao hidrogênio, que é o que nós chamamos de hidroxila. Então, sempre tenha em mente. Grupamento OH, tá ligado? Tem ele na cadeia? Tem oco? Então, pera lá, deixa eu identificar o que é. Aonde que ele está ligado e o jeito que ele está ligado. Então, isso eu vou ter que estar sempre prestando atenção. E sempre seguindo a mesma regrinha. Né, professora? Sim, a regra é sempre a mesma. Prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação, que eu até coloquei aí para vocês desenhadinho, an, en, in, e o sufixo, que vai depender da função orgânica, tá? Então, agora que nós estamos saindo dos hidrocarbonetos, eu preciso, antes de tudo, identificar qual é a função. E depois eu vou nomear. Então, olha aqui. Professor, eu faço o primeiro, o senhor faz o segundo? Pode ser? Oi? Pode ser. Pode ser? Ou a gente vai fazendo junto, sem problema. Ah, então vamos fazer junto, é melhor. Deixa eu voltar aqui. Vamos fazer junto. Então, aqui. Olha só. Primeira coisa que eu faço, identificar a função. Então, né, como nós estamos aqui falando de álcool, então ele é um álcool. Então, ele vai terminar em quê, se ele é um álcool?
em ol, tá? Terminar em ol. Eu não posso ter um álcool terminando em o. Não posso ter um álcool terminando em carboxílico. O ácido, eu não posso. Ico, óico. Ou ona. Ona. Que álcool é esse? É um álcool propanona. Gente, você acredita que tem gente que acha que a acetona é um álcool? Olha aí. Não é, tá, gente? É um solvente, mas não é um álcool. Mas passa na mão, professor, e fica geladinho igual o álcool. Fica porque o ponto de ebulição dela é baixinho também, tá? Exatamente, é volátil, não quer dizer que é um álcool, gente, não confunda, tá bom? O álcool também pode ser um solvente, ele, né, pode ser usado como solvente também, mas, né, não vamos misturar aí os grupos funcionais, vamos separá-los aí. Então, qual que é o primeiro passo aqui, gente? Depois que eu identifiquei a função orgânica, é identificar quem? Os radicais, tá? Opa, não, os radicais não, né? A função, a cadeia principal. E a cadeia principal, agora que eu tenho outra coisa além de carbono, eu preciso sempre começar da ponta, a contagem é obrigatória. Sempre eu começo da ponta mais próxima desse cara diferente. Então, no caso aqui é o OH. Então, eu vou começar da ponta do OH. Então, olha só, eu já até numerei aqui para facilitar para nós. Então, está mamão com açúcar. 2, até eu isso sei. mesmo. 3, 4. Gente, olha, eu vou falar um negócio que o meu professor Marcos Yuri, maravilhoso de cálculo, falava. Um mestre. O meu cachorro, ele faz isso aqui antes da ração. Antes dele comer a ração, ele faz para abrir o apetite. É isso. E ele ainda dizia mais, que tem certas coisas que até a vovozinha dele fazia. Antes do almoço. Né? E eu era doido para conhecer a avó dele. Eu pedi aula particular também, mas ele não quis me apresentar. Não foi dessa vez. Não. Mas então professora, eu acho que travou para mim aqui. Dá uma mexida aí, vê se você tá... agora sim, seu mouse tá ok. Acho que só sua imagem que travou, tá? É provável, porque mas o pode ficar celular já chega que tá você quente. não está com boca aberta não, tá? Que bom, porque da última vez acabou a bateria comigo com a boca aberta, mas vamos lá. Então, anjos, olha só, eu identifiquei a principal e o que está fora dela é radical. Eu nem vou nomear esse radical aí, porque eu sei do fundo de my heart que você também sabe, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, o número. Falta o número de onde está esse radical. Então, no carbono 3, eu tenho o radical metil, tá? Tenho o radical metil. Beleza? Quantos carbonos eu tenho na principal? Quantos eu tenho, professor? 4. 4. 4 é o quê? Deixa eu ver. Met, et, prop, but. É but, professora, but. Então, but. Aí tem um detalhe. Agora, como eu tenho uma função orgânica que é diferente, né, do radical, eu vou colocar aqui, but, a ligação, tá? Quais são as ligações entre carbonos? Observem que todas entre carbonos são simples. Então, but-an. Então, butan. E o detalhe, eu sou obrigada, sempre que a função orgânica não estiver no carbono 1, obrigatoriamente eu tenho que colocar um número. Então, aqui, ó, 2, porque no carbono 2 eu tenho o álcool. E qual é a terminação do álcool? É ol, tá? Então, olha, 3-metil, butan, 2-ol. Beleza? Pessoal, lembrem dos endereçozinhos, ó. É como se eu estivesse escrevendo o endereço, né, de uma pessoa para vocês encontrarem. Tá? Então, o princípio é o mesmo. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que olhar, tá? Eu tenho que demonstrar aí no nome as características que tem. Não fala que o nome diz muito da pessoa?
nesse caso aqui, o nome diz tudo do composto. Né? Eu associo, eu tenho que associar o nome à estrutura. Opa, 3-metil-butano 2-ol, opa, eu tenho que já na minha cabeça aqui tentar imaginar aqui, ó. Assim como o Kekulé, né, professora? Não sei se eles viram, mas Kekulé uma vez sonhou, ele precisava de uma estrutura, demonstrar os compostos aromáticos, ele não sabia como demonstrar, porque ele sabia que era com 6, mas ele não sabia como que era a estrutura, e ele sonhou, né? Ele sonhou que diz que no sonho uma cobra vinha e ficava, né, brigando, então depois ela começou a rodar, tentar pegar a própria cauda. Aí Isso foi mesmo. comendo ele, e Ele, um dia, o uma hora, benzeno. né? Foi o benzeno. E uma hora vocês vão sonhar, vocês vão ter as visões do além, assim como eu tenho, a professora Ellen tem, e vocês um dia vão acordar, opa, é isso. Aí vocês vão ter. Agora também tem que fazer um esforcinho, né, professora? Porque nada vem de graça, né? Não vai cair no colo, tá, gente? Se Não. você não estimular a sua mente, ela permanece. A nossa mente é como um músculo. Se você não trabalha ele, ela atrofia, ela fica parada, estagnada. Então, assim, uma coisa, até na questão do projeto de vida, ontem eu até ia mandar o videozinho, mas como eu não tinha arrumado cabelo nem nada, eu decidi não mandar. Mas o meu sonho, né, meu projeto de vida é sempre aprender, porque eu tenho pavor de um dia eu ficar estagnada. Por que eu estudo para um concurso há tanto tempo? Porque eu não quero passar a vida inteira sempre fazendo a mesma coisa, né? Então, assim, eu quero mais. Quero o quê? Ganhar mais, ganhar melhor. Mas mesmo assim, eu não quero parar quando eu estiver ganhando, sei lá, meus 10 mil, gente, ao mínimo, tá? No mínimo. Quando eu estiver ganhando meus 10 mil, eu também não vou parar de estudar. Porque Deus me livre de um dia alguém chegar para sentar e falar comigo sobre alguma coisa e eu não saber. Entendeu? Por quê? Porque aprender é gostoso. Não todas as áreas, porque eu não dou conta. Economia, gente, isso é uma tragédia. E política nem discuta comigo, porque eu tenho horror. Mas as outras coisas eu adoro saber. Coisa da área da saúde, eu sou encantada. Área do direito, área de solo. Então, essas coisas, assim, são coisas que encantam e a gente não pode parar. Entendeu? Mas saindo do projeto de vida e voltando para química, bora lá, professor. Vamos lá, né? Vamos Vamos fazer lá. essa daqui que é com dupla e aí eu vou pular o próximo exemplo porque já está dando o horário da reunião. Verdade, né? Hoje tem reunião com os pais dos primeiros anos. Então, pessoal, primeira coisa que a gente tem que olhar, né? É o grupo funcional. O que que tem? O que que tem de diferente ali, professora? O Tem que que a gente já pode? um OH e tem uma Opa, dupla. tem um diferencialzinho ali, né? E agora, como é que a gente vai pôr, professora? Como é que eu começo? Ele não tem radical, né? Não Não. tem, né? Um detalhezinho. Ele tem a hidroxila e tem a dupla ligação. Como é que eu vou começar, professora? Pela regra que é sempre a função orgânica. Opa! Então, como é que fica o nomezinho dele ali? Quantos carbonos eu tenho? 4, 4. né? Então, quer dizer que ele vai ter quase com o mesmo, vamos dizer assim, um nome parecido com esse primeiro exemplo. Uhum. Então, como é que a gente começa a escrever, professora? Qual que eu coloco aí primeiro? Opa! But o quê? E agora? But e em. Mas, professora, eu não preciso colocar o nome, o lugar que está essa dupla ligação? Precisa, claro. Então, Mas não é no tracinho. começo, professora? Era antes. Hoje não é mais. Então, gente, prestem muito cuidado, porque eu falo por mim, a gente está assim, lógico, está brincando, mas quando eu aprendi, a professora Ellen também, lá na faculdade, nós vimos muito da nomenclatura da forma mais antiga, e ela vai mudando. E existem mudanças que, inclusive, estão previstas para o ano que vem, né, de serem aplicadas o ano que vem. Então, assim, atentem. É importante eu saber ali diferenciar, porque vai que aparece algo, um nome para você associar a estrutura lá no teu vestibular, lá no teu Enem. E aí, você que quer fazer medicina, ou né, um medicamento, algo do tipo, qual substância que é? Qual que é a diferença de uma para outra? Então, é importante a gente atentar nesse sentido,
porque não, eu não posso, assim, eu tenho que aprender, eu não posso decorar, eu vou ter que aprender. Por mais que, de repente, alterou ali a ordem ali dos nomes, que para mim é um pouco a novidade, mas eu tenho que olhar, opa, pera lá, se for para eu desenhar aquilo ali, só pelo nome que está escrito eu tenho que saber. Então, agora eu coloco o 3, e aí eu coloco agora o quê? O em, professor? Em, porque é uma dupla ligação. Olha só. E agora? Agora eu já posso colocar o álcool, né? Não. Não? Agora eu tenho que colocar o número do álcool. Olha só, gente. E aí, o ol. Então eu não... Acabou aí, professora. Acabou aqui. Resolvemos os problemas, né? Sim. Eu poderia ter colocado um A depois do but, para ficar assim, ó, buta, tá? Buta. Mas eu vou até colocar em negrito. Esse A é só para uma boa dicção, só para ficar bonito na fala, mais nada. Quem disse que a química tem que ser feia, né? Tem que ser bonitinho. Exatamente. Cuida um pouquinho com a estética do negócio, né? Sim. Então tá. Bonitinho. Gente, ó, pode ser but 3 em 2 ol, tá? Ou pode ser buta 3, 2, ou 3 em 2 ol. Dos dois jeitos estará correto. E aí nós vamos aqui para a nomenclatura usual. Nomenclatura usual é somente para os monóis, tá bom? É somente para os monóis. E como que eu faço? Olha aqui a regra. Primeiro, eu escrevo álcool, depois eu coloco o prefixo e acrescento o ílico no final. Como que ficaria esse, professor? Seguindo a regra. Primeiro, álcool, né? álcool. O prefixo, e agora? Met, et. Et. E a terminação ílico. Então, álcool etílico. Etílico. Uhum. É o mesmo do posto, né? É o Álcool mesmo etílico. do posto. É o mesmo do E posto, é o mesmo que tem no perfume. Qual é a diferença? Ele tem também no perfume, tá, gente? A diferença é que no perfume não é só o etílico, e o etílico ele não é, ele é hidratado, na verdade. Significa que ele tem uma mistura de álcool etílico com água, tá? Para ele não ser tão forte. Outra coisa, o álcool de posto, além do álcool em si, ele tem benzeno, que é algo totalmente tóxico, tá? Ele é tóxico. Se você ingerir, você corre o risco de desenvolver as células cancerígenas, de desidratar, tá? Porque o álcool é bipolar, ele vai se ligar à água do teu corpo, porque a água é mais atraente para ele. Então, o álcool de posto, ele causa desidratação, além de outros N problemas. Então, pessoal, é isso, ó. Por enquanto é só, tá? Essa foi a aula de hoje. Vocês vão estar amanhã lendo. Eu vou colocar um PDF com todas as informações do que vocês têm de fazer. Mas só para adiantar, vocês vão fazer exercício lá na plataforma Agora Vai Enem, beleza? Então, muito obrigada, tá? Eu espero que tenha tirado a dúvida de vocês. E se não tirou depois de você assistir 7 vezes ou 8 sozinho, aí você pode me mandar essa dúvida pelo Skype, tá bom? Mas não é para me perguntar porque o céu é azul, tá? Eles sabem dessa história do que porque o céu é azul, viu? Eu penso que eu já contei para eles. É porque uma vez uma professora me fez essa pergunta, eu já te contei, não já? Não. Não, lá na faculdade, eu todo faceiro, só pra gente terminar, gente. Todo faceiro, né? Primeiro período, segunda turma, todo animado, falou, opa, vou abafar aqui, né? Querendo ser o CDF da turma. Aí a professora vai e pergunta pra gente, não vou falar o nome dela aqui não, por questão, tá? Sim. Mas ela perguntou, gente, por que o céu é azul? Aí eu falei, opa, é a minha vez. Agora eu vou mostrar todo o meu conhecimento, né? Eu falei, não, professor, eu imagino que seja pela concentração dos gases, né, e que existem lá, que batem com os raios solares, aí alguns raios refletem a luz e faz com que isso, né, gere, né, proliferem, a questão dessa ilusão do céu ser azul. Ela virou para mim e falou, não, André, não é.
Eu falei, como não, professora? Ela falou, não, é porque Deus é menino. Se fosse menina, seria rosa. Essa foi forte, não foi? Essa foi. Essa foi forte. Mas Então, então gente, é isso, né? Porque Deus é menino. então, gente, vamos estudar, né? Vamos estudar, vamos focar, né? Para a gente, quando fazer uma piadinha dessa com a gente saber pelo menos a resposta de cunho científico, né? E para vocês ficarem com a minha cara, assim, né? Como eu fiquei na hora que a professora me falou isso, né? Então fica aqui, né, o meu agradecimento a vocês que assistiram até agora, né? A Não é professora Ellen corona, viu? Essa tosse. é uma É excelente rinite. espectadora. Eu já disse que se algum dia eu for fazer um show de stand-up, a Ellen tem que estar na primeira fila. E para mim foi um prazer, né, poder estar com ela mais uma vez e com vocês, né, gravando essa aula para poder contribuir com vocês um pouquinho. Então, gente, levem a sério, tá? Vamos lá, vocês estão no terceiro. Tem muita dificuldade? Tem, gente, mas ó, a gente pode mais, tá bom? Não deixa essas coisas assim externas, toda essa pandemia atrapalhar o projeto de vida que vocês construíram desde o primeiro ano. A gente falou, a gente tentou gravar, né, professora? Foi proposital, um pouco mais leve, a gente brincar um pouquinho, conversar de outras coisas para contextualizar com vocês. Isso é proposital. Então tentem aí, gente. Vamos, né? Vamos manter o foco, né? Lembra do projeto de vida de vocês, do sonho de vocês que vocês têm, assim como a professora Ellen tem o sonho dela, eu tenho o meu também. Eu ainda sonho com o meu mestrado, quem sabe um doutorado, mas um doutorado assim concluído, não um doutorado aí de diploma aí que a gente, né, tem acompanhado ultimamente aí. Mas vamos lá, tá, gente? Vamos focar, vamos manter o foco aí, tá bom? Grande abraço a vocês e até uma próxima, tá bom? Tchau, Tchau, tchau. gente.